Olá! Hoje vamos começar a entender a estrutura das palavras, entendendo os morfemas. Morfemas são os elementos que compõem as palavras. Hoje a gente vai falar sobre o radical e vamos falar também sobre os afixos. Radical para começar. Radical é a parte da palavra que contém o seu significado básico. Então, se a gente pensar na palavra laranja, do L até o J é o radical. Todas as palavras que tiverem nessa parte laranja, do L até o J, vão ter o significado próximo da palavra laranja, porque é a palavra primitiva. Por exemplo, alaranjado, laranjal, laranjeira. Então, todas essas palavras compõem uma família, porque elas têm o mesmo radical. Ter o mesmo radical compõe uma família de palavras. As famílias de palavras são estruturas, né, são palavras que têm o mesmo radical e é muito importante a gente conhecer e entender isso, porque vai facilitar a gente a pensar no significado de palavras que talvez a gente esteja vendo pela primeira vez e também na ortografia, porque se uma palavra tem no seu radical a letra S, por exemplo, a probabilidade de todas da família terem essa mesma letra é muito grande. Por exemplo, a palavra analisar. Analisar é com S. Então, todas as palavras dessa família serão com S também. Análise, analista, analisado e por aí vai. Então, já vimos. Então, radical é a parte da palavra que vai se repetir em toda a família e contém o seu significado básico. E já sabemos também sobre a família de palavras, que é a parte que vai se repetir, né? O radical vai se repetir em várias palavras e isso vai formar uma família de palavras que tem significados próximos. Que mais? Próximo morfema, vamos ver os afixos. Afixos são as partes que a gente vai acrescentar ao radical para criar novos significados. Então, afixos são aqueles elementos que a gente junta ou no começo ou no fim do radical para dar um novo significado, criar uma nova palavra. Os afixos têm dois tipos. O primeiro é o prefixo porque vai né, antes. O prefixo vai antes do radical e o sufixo, que é o que vai depois do radical. Então, alguns exemplos aqui. Então, se a gente pensar na palavra ativo, é uma palavra primitiva. O radical da palavra ativo é do A até o V. Se a gente pensar na palavra atividade, a gente tem do A até o V, o radical, e o idade do final é um sufixo. Se a gente pensar na palavra inativo, então esse IN do comecinho é um prefixo, porque está junto com o radical criando um novo significado. E todas essas palavras, tanto ativo, atividade e inativo, são da mesma família. Tudo bem? Então, vimos hoje radical, que é aquela parte da palavra que tem o seu significado básico, e várias palavras que têm o mesmo radical formam uma família de palavras. Sabemos agora que família de palavras é um conceito importante, tanto para a gente entender ortografia, né? Porque se uma palavra primitiva tem determinada letra, todas as derivadas seguirão a mesma letra. Então, é importante para ortografia e também é importante para pensar no significado. Então, se você tromba com uma palavra que você não sabe o significado, você pode tentar diminuí-la em partes menores para tentar entender qual que é o significado dela. Principalmente se você entender o radical e os afixos também podem ajudar. Afixos são aquelas partezinhas que a gente acrescenta ao radical para criar novos significados. E afixos temos dois tipos. Ou é o prefixo, que vai antes do radical, ou sufixo, que vai depois do radical. Ficou com alguma dúvida? Manda aqui nos comentários para eu te ajudar.